Imaginem viver em uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. O tipo de lugar onde as crianças brincam na rua até o sol se pôr. Agora, imaginem que nesse lugar seguro, algo terrível começa a acontecer. Crianças começam a desaparecer, uma a uma, sem deixar rastros, sem testemunhas, sem um único pedido de resgate. Apenas o silêncio e a dor de uma família desfeita. Mas havia um detalhe bizarro que os jornais da época e os relatórios policiais não sabiam como classificar. Moradores, pessoas comuns, começaram a relatar a mesma visão estranha, sempre nas noites que antecediam um desaparecimento. Eles viam um palhaço, parado, sozinho, na beira da estrada, perto de um bosque, ou do outro lado da rua de uma escola. Ele não fazia truques, não acenava, ele não fazia rir, ele apenas aparecia. Depois, essa figura não era como os palhaços de circo. Seu traje era velho, sujo, manchado de terra. A maquiagem no rosto estava borrada, como se ele tivesse chorado e as lágrimas tivessem escorrido pela pintura branca, criando rastros escuros e grotescos. Ele nunca era visto durante o dia, apenas sob a luz fraca dos postes, na escuridão, observando, sempre observando. E o padrão era macabro, inegável. Primeiro, os relatos da aparição do palhaço. Geralmente ele era visto perto de locais onde crianças se reuniam, parques, escolas, centros comunitários. As testemunhas diziam que ele ficava ali, imóvel, por horas. Às vezes, seu olhar parecia fixo em uma casa específica. Uma casa onde moravam crianças. E então, dias depois, o pesadelo se tornava realidade. Uma criança daquela vizinhança, daquela casa, simplesmente sumia. A polícia no início tratou tudo como histeria coletiva. Eram os anos 70, um período de grande ansiedade social. As pessoas estavam assustadas. A ideia de um palhaço fantasmagórico parecia algo saído de um conto de terror, não da vida real. Era mais fácil acreditar que o estresse e o medo estavam fazendo as pessoas imaginarem coisas. Afinal, o que era mais provável? Um palhaço sequestrador sobrenatural ou a imaginação fértil de uma comunidade em pânico? Para os investigadores, a resposta era óbvia. Era apenas um boato, uma lenda urbana nascendo do trauma coletivo. E assim, os relatos foram descartados. A figura do palhaço foi relegada às conversas sussurradas, ao folclore local. Mas para as famílias das crianças desaparecidas, ele era real. Ele era o presságio da tragédia. A polícia continuava a procurar por pistas concretas, por suspeitos humanos, enquanto a sombra do palhaço pairava sobre a cidade. Um fantasma que ninguém queria admitir que via. E essa descrença oficial poderia ter continuado para sempre, se não fosse por uma criança. Uma criança que escapou. Um menino de apenas 9 anos, que sobreviveu para contar o que aconteceu. E sua história mudou tudo. Ele não só viu o palhaço, ele falou com ele. O menino estava brincando no quintal de casa, no final da tarde. Ele contou aos policiais que a figura apareceu de repente, perto da cerca. Ele me chamou pelo nome, disse o garoto, ainda tremendo. Ele sabia meu nome. Ele disse que minha mãe tinha mandado eu ir com ele, que ela estava me esperando. Para uma criança, a autoridade de um adulto, mesmo um estranho, pode ser convincente. Mas a menção da mãe foi o que o fez baixar a guarda. Ele acreditou. O palhaço o levou até uma van branca, velha e enferrujada, estacionada na esquina. A porta se abriu e o menino entrou. O que ele viu lá dentro congelou seu sangue. Pendurados no teto, balançando suavemente com o movimento do carro, havia dezenas de narizes de palhaço vermelhos. Mas não pareciam novos. Estavam amarrados em pequenos barbantes, como se fossem troféus. Uma coleção sombria de um caçador macabro. O homem-palhaço não disse mais nada. Apenas dirigiu em silêncio por ruas que o menino não reconhecia. O pânico começou a se instalar. Ele percebeu o erro terrível que havia cometido. Ele sabia que sua mãe nunca o mandaria ir com um estranho. O medo era paralisante. Mas então, um milagre aconteceu. O motorista parou a van abruptamente. Ele começou a discutir com alguém do lado de fora. Uma briga por causa de uma manobra no trânsito. A voz do palhaço agora não era calma. Era raivosa, gutural. Nesse momento de distração, o instinto de sobrevivência do menino falou mais alto. Ele não pensou. Ele apenas agiu. Abriu a porta lateral da van e correu. Correu como nunca havia corrido na vida, sem olhar para trás. Correu até encontrar uma loja, entrou chorando e pediu ajuda. A polícia foi acionada imediatamente. Eles vasculharam a área,
mas a van branca e o palhaço haviam desaparecido. Após o relato do menino, os avistamentos do palhaço cessaram. A histeria coletiva não podia mais ser a explicação. Havia um predador real lá fora, usando uma fantasia para ganhar a confiança de suas vítimas. Oficialmente, o palhaço nunca mais foi visto. O caso esfriou, e as crianças desaparecidas continuaram sendo apenas estatísticas trágicas. O tempo passou. Anos se transformaram em décadas. A história do palhaço que aparecia antes dos desaparecimentos se tornou uma lenda assustadora contada em volta de fogueiras. Muitos esqueceram. Outros tentaram esquecer. Mas a polícia não. Casos arquivados às vezes são reabertos por novas tecnologias ou novas pistas. Em um estado vizinho, um homem foi preso por uma série de crimes não relacionados, mas que tinham um padrão perturbador. Durante a investigação, a polícia decidiu executar um mandado de busca em sua propriedade, uma casa isolada no meio do nada. Eles não sabiam o que iriam encontrar, mas certamente não esperavam por isso. No porão escuro e úmido da casa, eles encontraram um baú, e dentro dele, um traje de palhaço velho e sujo. A maquiagem borrada ainda estava impregnada no tecido. Enterrados no quintal, em potes de vidro, estavam fotos de crianças. Recortes de jornais locais, noticiando seus desaparecimentos. Eram as mesmas crianças das cidades aterrorizadas anos antes. Mas o detalhe mais assustador não estava no baú, nem enterrado no jardim. Estava na parede do porão. Rabiscada com o que parecia ser carvão, uma frase curta e arrepiante explicava tudo. Explicava a máscara, a fantasia, a crueldade. A frase dizia: eles confiam em quem faz rir. O homem foi preso. Ele se encaixava na descrição vaga. Sua idade era compatível. As evidências eram circunstanciais, mas esmagadoras. Ele nunca confessou os crimes relacionados às crianças. Ele nunca explicou os narizes de palhaço ou as fotos. Ele morreu na prisão anos depois, levando seus segredos para o túmulo. Ele era o palhaço? A maioria dos investigadores acredita que sim. Mas sem uma confissão, sem uma prova definitiva, o caso permaneceu oficialmente sem solução completa. E o mais trágico de tudo é que algumas daquelas crianças, aquelas que não tiveram a sorte de escapar, nunca foram encontradas. Seus rostos vivem apenas nos recortes de jornal encontrados na casa de um monstro. E na memória de cidades que aprenderam da pior maneira que o mal às vezes se esconde atrás de um sorriso pintado. A história do palhaço nos lembra que o verdadeiro terror não vem de monstros imaginários, mas da escuridão que pode existir dentro de pessoas reais, que caminham entre nós, usando máscaras para esconder suas verdadeiras intenções. Se você curtiu essa investigação e quer mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu like e comente o que você achou dessa história. Obrigado por assistir e até a próxima.